Olá, minha gente! Você já percebeu, né, que o programa de hoje tá eletrizante. Você não vai perder nenhum segundinho comigo aqui no estúdio. Tetracampeão Paulo Sérgio! Boa noite, Má, tudo bem? Eu tô, e você? E aí, Zezinho? Boa noite, que é Paulo. esse, E cara? José Paz também! Oi, tamo junto. Palmas pro José Paz, é claro também, né? Não dá pra fazer isso. Vocês estão bem? Estamos Ótimo. Temos muita Você? coisa pra falar hoje. Eu tô ótima com vocês aqui. Eu tô muito muito bem, né? feliz, né? O Coringão tá começando a resolver os negócios. As hein? tendências, né, Paulo? A gente vai falar disso, vai falar de São Paulo, que tem tanta coisa pra falar, mas a gente volta já. Ó, vamos falar de Copa do Brasil, porque a CBF anunciou os detalhes da Copa do Brasil deste ano, que vai passar a ter 126 equipes, ou seja, perdeu as contas? 34 equipes a mais do que no ano passado. A primeira fase terá como datas base os dias 18 e 19 de fevereiro, mas os times da Série A só entram em abril. A final está confirmada em jogo único no dia 6 de dezembro. E essas modificações, Paulo, aí em relação à nossa querida Copa do Brasil, a qual o Corinthians é o atual campeão? Bom, eu particularmente já não gosto desse negócio de acréscimo de times. Em relação à Copa do Mundo, já com esse número de clubes, de seleções, não gosto. Acho que é inchar muito uma competição muito importante. E aí você também, a Copa do Brasil também, que é uma competição importante hoje, haja vista, nós vimos aí o quanto mobilizou o Brasil inteiro no ano passado, os valores que são gerados também. Então eu acho que é colocar muita equipe e isso acaba atrapalhando um pouco as equipes maiores. Agora, é lógico que se colocaram todas essas datas aí, depois no final não pode reclamar, né? Eu gosto da competição com mais clubes, meio no estilo lá da Copa da França. Eu acho que fica uma competição mais democrática, você dá espaço para times menores aí também aparecerem no cenário nacional. A gente sabe o quanto que é importante para esses times menores um torneio como a Copa do Brasil, que gera receita, gera visibilidade. Eu acho bastante interessante e gosto também da final em jogo único. Ia perguntar exatamente isso, Zé. Para mim, tudo quanto é final tinha que ser jogo único, porque final, como é que você vai ter dois jogos? Eu também sou Final é final, é um jogo só. Um Acho jogo que só. isso engrandece também a competição. E vence o melhor. Exato. E ali em um jogo, de repente, você tem dois times que têm uma disparidade técnica. O que é pior pode vencer o melhor, porque é só no futebol que isso acontece. Então, acho interessantíssima essa final em jogo único aí para a Copa do Brasil. Esse negócio de pior vencer o melhor não dá certo, não. Dá. Às vezes dá. Vamos falar de futebol feminino, porque hoje a gente teve duas notícias importantíssimas no mundo da bola das mulheres. Corinthians anunciou a renovação do contrato da Gabi Zanotti até final de 2027. A Gabi que chegou no Corinthians em 2018 e desde então, acredite se quiser, 18 títulos com a camisa das Brabas. Ela que é uma liderança aí e realmente era um grande nome que o Corinthians estava tentando renovar por mais esses 2 anos. Então, Gabi Zanotti fica no time do Corinthians. E por outro lado, no arquirrival, a Bia Zanerato volta na sua 4ª passagem pelo futebol feminino do Palmeiras. Ela que é a maior artilheira do Palmeiras no futebol feminino, volta para disputar as principais competições com o time do Palmeiras também. 2 grandes nomes aí para o futebol paulista feminino, né, meninos? Então, eu gostaria só de falar bem rápido. A Gabi, além de ser uma grande jogadora, eu acho que um clube hoje precisa ter uma mulher de experiência, né? E ela é essa jogadora que tem experiência, que chama para si a responsabilidade. E você jogar tudo nas costas das garotas, das mais novas, não é bom isso. Então, se você tem uma jogadora experiente, é sempre muito bom. Então, Só reforçando o que você está falando da Gabi, também outras 2 já renovaram, o caso da Tamires e da Érica, que também são 2 jogadoras defensivas ali do Corinthians, que também tem essa importância, né, Zé? E a Bia Zanerato estava lá no futebol dos Estados Unidos, né, jogando lá no Kansas City, agora ela vem nesse movimento porque a Amanda Gutierrez está indo para o Boston, né? Então o Palmeiras se movimentando muito bem no mercado para também não deixar o Corinthians desgarrar muito. A gente sabe que existe uma rivalidade muito grande entre essas 2 equipes também no futebol feminino, então o Palmeiras vai buscar uma grande jogadora para fazer frente ao maior rival. Perfeito, meninos. Agora então eu vou vir aqui para o nosso portal, porque a gente vai fazer o nosso primeiro contato da noite, dessa vez com o Marcelo Baceggio, que, por favor, Baceggio, vem trazer para a gente novidades do São Paulo. Ontem a gente
estava ali em frente ao prédio, estava rolando a reunião, você trouxe tudo para a gente ao vivo. Quero saber as novidades de hoje. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Má. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, os bastidores políticos do São Paulo seguem fervendo. Ontem rolou a reunião do Conselho Consultivo para debater sobre o impeachment do presidente Júlio Casares. E agora já tem data marcada para a votação do impeachment do presidente no Conselho Deliberativo na próxima quarta-feira, dia 14 de janeiro, a partir das 6h30 da tarde, em formato presencial. Quais são os próximos passos para o impeachment do Casares? Primeiro, o Conselho Deliberativo vai votar e, para que o impeachment seja concretizado, 2/3 do Conselho precisam votar a favor da saída de Júlio Casares. Ou seja, o Conselho do São Paulo tem 256 membros. Desses 256, cerca de 170 precisariam votar a favor da saída, da destituição de Júlio Casares da presidência do São Paulo. Assim, o vice-presidente, Arrim Assis, assumiria o cargo e aí uma nova votação, dessa vez com os sócios do São Paulo, aconteceria para que o impeachment de Júlio Casares seja ratificado ou então para que Casares possa retomar o seu cargo, a sua função à frente do tricolor. O processo é um pouco complexo, mas Casares está cada vez mais pressionado, mais desprestigiado, inclusive por aliados políticos, embora o Conselho Consultivo tenha dado um parecer favorável ao presidente. Dos 9 membros do Conselho Consultivo, apenas um votou a favor do impeachment ontem, que foi o conselheiro José Carlos Ferreira Alves. Os outros 8 membros, muitos deles ex-presidentes, como Leco, Carlos Miguel Aidar, alegaram que não há base jurídica para que Júlio Casares deixe a presidência do São Paulo, mas o processo segue, o processo de impeachment está mais vivo do que nunca e Júlio Casares está longe de garantir a sua permanência na presidência do São Paulo. Já já eu estou de volta para trazer mais informações do tricolor, dessa vez sobre mercado da bola. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Tá certo, Bacégio, muito obrigada. Daqui a pouquinho você volta, então. Lembrando, a gente vai falar de copinha daqui a pouco, mas teve protesto antes do jogo do São Paulo hoje em relação ao Casares. E aí, Paulo, eu vou perguntar para você, o que você está achando desde ontem, essa situação dos bastidores do São Paulo aí fervilhando? O que você pode... Aí, essas daí são as manifestações hoje, antes do jogo do São Paulo na Copinha. Cotia não é feira livre, isso aí é em Sorocaba, né, gente? Que o São Paulo está com a sede por lá. Sim. Mas você sabe que me entristece bastante no futebol é que sempre quando os campeonatos estão rolando, que acontecem essas polêmicas todas. Aí coloca o jogador, agora o garoto que vai disputar uma copinha, também com toda essa confusão dentro do clube. Isso entristece bastante, porque isso não traz uma seriedade para as competições no nosso país. Então eu fico muito triste com tudo isso. Agora, ter mais de 170 votos, eu acho meio difícil, hein? Eu acho meio difícil mais de 170 votos aí para tirá-lo. Agora, eu não lembro a última vez que teve um impeachment aí no São Paulo. Se eu posso estar enganado, pode ser a primeira vez. Eu acho que seria inédito. Então, é algo assim que, dentro do São Paulo, para acontecer tudo isso, olha... As investigações estão acontecendo, né? Polícia Civil aí fazendo toda a investigação em relação ao presidente Júlio Casares, familiares também, a gente tem que aguardar tudo isso. Agora, de fato, tudo isso que está acontecendo vai afetar a eleição presidencial no São Paulo, que acontece esse ano ainda, em 2026. O Casares, como disse aí o Marcelo Bacégio, perdeu muito apoio político, muito apoio político. A gente teve recentemente o Belmonte saindo da diretoria do São Paulo, enfim, mudanças importantes, o Belmonte vindo a público dar a versão dele sobre a saída dele do São Paulo. Eu entendo que o Júlio Casares não vai conseguir fazer o sucessor agora nessa eleição de 2026 e a oposição, que estava muito fraca no São Paulo, se engrandece, se fortalece sim, com tudo isso que está acontecendo. Já já a gente vai falar mais de São Paulo, porque teve zebra, teve jogo ruim de time grande aqui de São Paulo e muito mais na rodada da Copinha. Dá só uma olhadinha. Pois é, Marina Buffon, Vasco e Corinthians se deram mal, viu? Mas antes da gente falar deles, vamos ver quem se deu bem.
Lá em Franca, no apagar das luzes, o Cruzeiro venceu o Sport de Patos e garantiu classificação para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fernando, aos 43 minutos do segundo tempo, fez o único gol do jogo. Em Araçatuba, o Atlético Paranaense também venceu pelo placar mínimo. Contra o Maricá, Juan, aos 35 da etapa inicial, marcou o gol que deu a primeira vitória na competição ao Furacão. Já em Cravinhos, o Vasco perdeu para o Guanabara City. Charles abriu o placar logo aos 5 minutos. Pouco depois, o Bruno Lopes deixou tudo igual no marcador. Mas, no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos desde a expulsão de Thiago aos 42 da etapa inicial, o Guanabara City buscou a vitória. Gabriel de falta fez o 2-1. E Álvaro, aos 50 minutos, colocou números finais à partida, 3-1. Diferente do Vasco, o Corinthians não perdeu na copinha não, mas também não ganhou. O Timãozinho jogou mal e não conseguiu sair do 0-0 com o Luverdense, perdendo a chance de antecipar a classificação na competição. Agora no grupo 8, o Corinthians tem 4 pontos e está atrás do 15 de Jaú, líder com 6. As duas equipes se enfrentam na última rodada da fase de grupos. É o Guanabara City, né, Zé Paz? Guanabara City. O Guanabara Como tá seu Vasco, City hein? aprontando, né? O Guanabara aí tendo uma vitória importante para cima do Vasco com um jogador a menos. Loucura, né? Copinha proporciona momentos interessantes aí, ou não, dependendo do ponto de vista. Dependendo do ponto de vista. Mas uma vitória importante para um time de meninos sonhadores, né? O que a gente vem comentando aqui no Gazeta Esportiva, Marina. Isso são coisas que não podem acontecer. Há um investimento muito grande nessas grandes equipes no cenário brasileiro e essas grandes equipes nós sempre achávamos que conseguiriam passar muito fácil para as próximas fases. E isso não está acontecendo. Mas alguma coisa está acontecendo, porque um Vasco, pela tradição, não pode tomar 3-1 dessa forma. Concordo, não pode, isso aí tem que ser revisto com certeza absoluta, mas também a gente tem que adicionar que alguns jogadores da base do Vasco já estão lá no profissional, ajudando a equipe agora nesse início de temporada, tem Campeonato Carioca. Isso não é desculpa. Mas a gente sabe que a temporada acabou para o Vasco no dia 20 de dezembro, se o Copa do Brasil. Se o Guanabara City tem jogadores, como não tem o Vasco? Não, o Vasco tem, mas os principais estão lá como profissional agora para o início do Campeonato Carioca. Tá certo, meninos, tá certo. A gente já falou do São Paulo aqui, já falou desses protestos que aconteceram antes dessa partida, mas vamos ver, porque o São Paulo venceu hoje o segundo jogo pela Copinha. O adversário da vez foi o Independente do Amapá, como a gente disse, lá em Sorocaba. Aos 10 minutos, Luciano foi derrubado dentro da área por Pedro Fortaleza. Pênalti, portanto. Na cobrança, o primeiro gol do tricolor, Paulinho deslocou o goleiro e abriu o placar. Já aos 28 minutos, o zagueiro Isaac só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol, fechando o jogo pelo placar de 2-0. E claro, com esse resultado, o tricolor garantiu a classificação antecipada. A próxima partida do São Paulo acontece no sábado, às 6h30 da noite, contra o Real Soccer, em Sorocaba também. Então, dentro de campo, São Paulo já classificado para essa próxima fase aí da Copinha. É isso que se espera das grandes equipes, né? Se classificarem o quanto antes possível. É bom também o São Paulo já classificado, toda essa confusão que está aí nos bastidores, blindar um pouco a garotada, aí até os próprios torcedores também, deixar a garotada desempenhar o futebol e deixar essas coisas aí extra lá para o estádio, para outros lugares. O torcedor ele mistura muitas vezes, sim, né? Sim. Não tá nem aí que é futebol ainda no sub-20 ali, ele quer saber do profissional, de resultado, de ser campeão. E a Copinha ela sempre apronta surpresas, né? Sempre tem zebras aí interessantes pra gente acompanhar e começa a pegar fogo de fato mesmo a partir do mata-mata da competição. Muito bom. Agora eu vou chamar aqui o Alexandre Silvestre para nossa conversa, porque ele vai trazer lá direto do Parque São Jorge coisas que o Corinthians está fazendo, né, Silvia, para conseguir pagar as dívidas, que foi o que o Paulo trouxe aqui. É isso? O Corinthians está pagando certinho? Vai derrubar a Transferban, Silvia? Boa noite. Tudo bem, Marina? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha. Que tabela com a gente aqui no Gazeta Esportiva. O Corinthians já derrubou um Transferban nacional
conectado com a CBF e está em vias de derrubar o Transferban FIFA, o Transferban internacional. Transferban é a proibição de registrar novos jogadores. O clube que está em débito e que perdeu na última instância dos tribunais da FIFA, por exemplo, não pode registrar, inscrever os jogadores nas competições. Pode contratar, mas não pode registrar. O Corinthians derrubou o Nacional. O transfer nacional da CBF é aquele da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é uma espécie de unificação de dívidas com parcelamentos. O Corinthians juntou um monte de dívidas com empresários, clubes, jogadores, etc. e tal, pacotão, atrasou as 2 primeiras parcelas, tomou o transferban junto à CBF. Mas como quitou as anteriores e antecipou a 3ª parcela, e dentro desse montante aí tem também o que o Corinthians deve para o time de Cuiabá, por exemplo, para o Cuiabá, em relação ao Ranieri, o Corinthians antecipou e por boa fé, quitando as anteriores, antecipando essa próxima da 2ª quinzena de janeiro, por boa fé, destravou, caiu o transferban nacional. O transferban FIFA relativo principalmente ao Félix Torres, na verdade é esse que está valendo, que está ativo. O Corinthians conseguiu, depois de uma longa negociação do Osmar Stabile, presidente do Corinthians, desde que assumiu, com o Santos Laguna do México, que estava irredutível, o Corinthians conseguiu chegar num acordo no número, teria de pagar 35 milhões pelo Félix Torres, estou falando de reais, baixou esse montante para 33,5 mais ou menos, e deve pagar nesta semana. Esse está valendo, esse não caiu. Corinthians pagando, automaticamente o transferban cai. Aliás, o Félix Torres vai jogar no Internacional. O Corinthians negocia o empréstimo do Félix Torres até o final do ano com a equipe gaúcha, com o Colorado, com o Internacional, com a opção de compra da equipe do sul do país. E já que o Félix Torres está de saída por empréstimo para o Inter, o Corinthians vai trazer o Gabriel Paulista, jogador de 35 anos, zagueiro, fez a carreira praticamente toda dele no exterior, jogou no Atlético de Madrid, jogou em outros times da Espanha, jogou no Arsenal, estava no Besiktas. No final do ano passado, ele rescindiu com o clube turco, porque quer voltar ao Brasil e tem um sonho de jogar no Corinthians. É corintiano desde garotinho, foi visto até já com camisa do Corinthians no Natal passado, e vai dar bom pelo jeito, porque o Corinthians já acertou com ele verbalmente, ele deve assinar com o Corinthians por 2 temporadas. Tem 35 anos, é um zagueiro experiente que viria então para o lugar do Félix Torres, mas para inscrever precisa ainda derrubar esse transferban da FIFA. E eu volto já já com mais movimentação desse mercado corintiano, às vésperas da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, que é domingo contra a Ponte na Neoquímica. Tá certo, Silver. Muito obrigada por todas as informações. Aqui, então, a gente vai falar primeiro sobre transferban, sobre o Corinthians estar indo atrás, de fato, de derrubar esse último, que é do Félix Torres. Só lembrando, o Silver trouxe a informação de que o Félix está indo para o Internacional por empréstimo, até porque o Inter já vendeu, já emprestou, já negociou o Vitão com o Flamengo. Então, abre esse espaço, né, Zé? Vendeu o Vitão pro Flamengo, inclusive envolveu uma dívida aí que o Inter tinha com o Flamengo em relação ao Thiago Maia, e o Vitão tá indo lá pro Rubro Negro, vai disputar a posição ali com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, com o Danilo, enfim, é mais uma peça importante aí pro elenco lá do Felipe Luiz. E a saída do Felipe e a saída do Félix Torres pro Internacional, a meu ver, pro Corinthians é excelente, Paulo. Excelente, porque o Félix Torres não jogou absolutamente nada só com a camisa dívida do Corinthians. A dívida é culpa do Sabe Corinthians, quem não tá é dívida fazendo do Félix Torres. Sabe quem está fazendo um favor para Quem? nós? Fabinho Soldado. Aí, ó. O Fabinho Soldado. Que foi pro Inter. Foi pro Inter. Agora é diretor do Inter e era do Corinthians. Aí pedindo o Félix Torres. Sim. Fabinho, isso é um espetáculo de manager. Ele vai abrir também espaço para a chegada do Gabriel Paulista, que teve muito destaque quando jogou no Arsenal, mas que está cavando há muito tempo para ser jogador do Corinthians, como o Silvestre disse, é corintiano de berço, e já há alguns meses, até anos, a gente pode dizer que ele vem cavando aí essa chegada ao Corinthians e deve ser jogador do Timão. Vai compor elenco, né? Vai compor, vai chegar para brigar pela posição, mas hoje ali a gente tem um Gustavo Henrique muito bem, o próprio André Ramalho também se estabeleceu ali na zaga do Corinthians, chega para brigar por posição. Cara, eu sou muito reticente com esses negócios de comprar jogador só para comprar.
Tem que ver as condições do jogador. Mas não tá nem Tem- comprando. não, ele tá tudo vindo bem. de graça, Ou tá vindo de estar, graça. tudo bem, ou estar lá no elenco, tá para estar, não é necessário. Porque pega o garoto da base. Pega o garoto da base, põe lá e joga. Agora, tem condições, é um cara que vai chegar e no ausência do André Ramalho, no Gustavo, vai entrar, vai jogar? Vai jogar. É isso que o Corinthians precisa. Ele é isso. bom, Paulo. E se ele chegasse Ele é para experiente, resolver aí? Paulo. É bom. Enquanto tinha quantos anos? 29, ele é novo 30, ainda. 35. É novo ainda, gente. Eu tô com 34. Não, Paulo? Não, é outra Corria coisa. São Silvestre? É outra, Aí. não, você tá bem pra caramba. Tá Você dando bem argumentos pra a Marina caramba. Buffon, hein? Quase me deixou no vácuo. Agora, precisa trazer jogadores pontuais o Corinthians. Não precisa. Porque hoje o Corinthians tem uma base boa. Tem uma base. Ele tem que dar oportunidade para essa garotada. Agora, se vai trazer alguém para tomar espaço de alguém, precisa ser um jogador que vai dar resultado. Jogador que vai dar resultado. Agora, muito obrigado, Fabinho Soldado. Pode levar. Eu acho que o Gabriel pode ser útil, sim. Você, de repente, tendo um menino da base para compor junto com o Gabriel ali um banco de reservas, já que a gente já tem esses Não, o Tchoca titulares já tá eu lá. comento. O Tchoca É melhor tá lá. que o Tchoca? Eu acho que o Tchoca hoje está acima dele. Então para que você vai trazer? Não, mas para compor, de repente, você tem lesão, você tem suspensão, você tem um Quer campeonato inchar que vai o demorar. elenco? O ano, ô Paulo, é muito grande, são muitos jogos, o calendário tá inchadíssimo. Mas você tem Kaká lá também. Não, o Kaká tem que sair, o Kaká não vai ficar. mas tá lá. Mas não pode ficar. Mas também não joga no lugar do Kaká? Eu acho que o Gabriel tem mais nível que o Kaká. É? Muito mais, muito mais. O Kaká bom, não vou tem como ver, vestir a camisa do depois você me Corinthians. Agora, o ano tem muitos jogos, Paulo. Muita coisa. Tem Copa do Mundo, vai ter que parar, voltar depois. Tem Eu acho que o muitos Gabriel jogos. pode O Corinthians ajudar. só jogou com 11 o ano inteiro. Então, O ano inteiro. Você vai Por ter isso que eu tô suspensão, falando, vai ter trazer por lesão. trazer, precisa fazer uma pesquisa, ver como esse atleta tá fisicamente, porque 35 anos é complicado hoje. Você ter tantos jogos no Brasil, com lesões e tudo mais. eu acho que é a chamada oportunidade de mercado. Tava ali, sem clube, é um cara que tem experiência, pode agregar, Gosta pode ajudar do no Corinthians. vestiário, é corintiano. Eu espero. Acho que tá de bom tamanho. Eu espero. Ó, hein, Gabriel? Isso aqui vai pegar no seu pé, se Eu tiver espero. pungão, hein? É. Mas Tá também com- sou aquele que, se jogar bem, eu vou elogiar e Aí vou falar. sim, aí sim. Eu Esse vou é o retratar, verdadeiro. É é. isso aí, Paulo, tá certo. Agora vamos falar um pouquinho de Santos? Neymar Bom. fica. Exato, torcedor santista. O Clube da Baixada postou um vídeo confirmando, ainda bem, graças a Deus, a renovação do atacante, não até o meio do ano não, como muita gente estava pensando, até o final do ano. 2025 foi um ano especial e desafiador para mim. Momentos de alegria e de superação. Só fui capaz de enfrentar graças ao amor de vocês. Um amor intenso, que eu também sinto e tento demonstrar a cada jogo com o manto sagrado. 2026 chegou e o destino não poderia ser diferente. O Santos é o meu lugar. Santos é meu lugar, eu tô em casa, tô seguro, tô feliz e é com vocês que eu quero conquistar os sonhos que ainda faltam. O príncipe continua. E aí, o príncipe continua, José Paes? Eu acho que tinha que continuar mesmo. Há 6 meses da Copa do Mundo, ele querendo jogar essa Copa do Mundo, ser o último grande ato, talvez, da carreira do Neymar Júnior. Você ter uma mudança, uma ruptura num período tão curto, antes de um torneio tão importante, eu acho que seria um movimento completamente errado por parte do Neymar e do staff dele para a carreira dele nesse momento. Em Santos ele já conhece todo mundo, ele é ídolo. Se ele der uma erradinha aqui, uma erradinha ali, vão passar a mão na cabeça dele, vai ter tempo para voltar depois dessa cirurgia que ele teve no joelho, a voltar a jogar num nível interessante. Então acho que ficar no Santos foi a melhor decisão que o Neymar tomou nesse momento para a carreira dele e para quem sabe jogar a próxima Copa do Mundo, Paulo. Cara, eu sempre falei aqui que não tem mercado lá fora. Como o Neymar hoje, infelizmente, a situação dele física, depois da saída do mundo árabe, ficou muito restrito. E a casa dele é o Santos. A casa dele é o Santos, o lugar onde todos o abraçam do jeito que ele é, do jeito que ele está, né? Então eu vi uma postagem dele ontem aí nas redes sociais, ele está muito preocupado,
né? De pegar o voo, de pegar para ir de carro. Tá? Eu sei do que você tá falando. Ô, diretor, eu já vou falar, porque ó, o Neymar, eu sei o que você tá falando. O Neymar, ele tem pouco tempo para provar pro técnico Carlo Ancelotti que ele pode ajudar na seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Olha aqui, gente, ele tem um helicóptero, ele tem um jatinho, ele tem um negócio ali que eu não sei nem o nome, Batmóvel dele. Isso daí deve estar avaliado em quê? Minha vida? 60 milhões de euros. Tá, não é minha vida, é mais cara então. Ô Marina, se eu fosse ele, eu tinha até a motomóvel, eu tinha mais coisa. É com o dinheiro dele, ele ganhou, trabalhou, não tem problema nenhum. Isso daí não afeta absolutamente nada. O negócio é a gente avaliar o Neymar dentro de campo. Fora de campo, quer comprar jet ski, quer comprar patinete, quer comprar avião, é com o dinheiro dele, tá tudo certo. Eu concordo com você, Zé, eu concordo também, o jogador precisa ter, ele tem que ter. Agora, infelizmente não é a situação do nosso país, não é a situação do nosso país. Tem pessoas que criticam, tem pessoas que infelizmente hoje olham um atleta, não olham mais o atleta como o atleta de antigamente, que tinha a gana de jogar, vontade. E aí fica aquele negócio, será que vai na seleção brasileira? Será que ele vai querer? Será que ele vai dar o máximo? Aí fica essas indagações, porque o pessoal fica medindo com essas fotos. Eu concordo com o Zé, não tem problema, mas eu também entendo que não tinha necessidade de postar. Ainda mais um momento desse que ele está lesionado, está com problemas físicos, precisa voltar à sua forma física, não é fácil, vai precisar de tempo. Então, falando em tempo, vamos ver então como é que está o desempenho do Neymar nos primeiros 6 meses do ano, contando as últimas 4 temporadas, porque a Copa está aí, como o Paulo falou, o tempo está acabando. Em 2022, foram 17 jogos disputados com 15 gols e 4 assistências. Ó, tá na tela. Em 2023, foram 9 jogos com 3 gols e 5 assistências. Em 2024, o Neymar não disputou jogos no primeiro semestre porque ele estava se recuperando, vocês lembram, de uma lesão. E por fim, em 2025, ano passado, foram 14 partidas com 3 gols e 3 assistências. Então a gente fez esse recorte para vocês, né, dos 4 últimos anos, o primeiro semestre. Este ano, Paulo, vem caindo. Este ano. Então, é por isso que eu estou falando, precisa focar. Se ele quer realmente participar de uma Copa do Mundo. E outra coisa, nós sabemos que o Neymar hoje, para jogar 90 minutos numa Copa do Mundo, com sol, não dá. Então ele tem uma cabeça boa de participar de um grupo, de querer fazer com que esse grupo seja vencedor. Nós tínhamos jogadores experientes na Copa do Mundo 94, Bebeto, Romário, Jorginho, Dunga, que tinham jogado 90 e foi um desastre. Sim. A Copa de 90. Para você, então, o Neymar não aguenta os 90 minutos? Não aguenta. Mas daí você leva ele para a Copa? Eu levo. Se ele tiver com a cabeça boa, de grupo, de fazer com que o grupo seja vencedor, é um cara que vai agregar bastante. Agora, se for para uma Copa do Mundo, para ficar reclamando, se vai ficar no banco, se o treinador quando tirar, se for para fazer isso, então nem vai. O Neymar, eu entendo que o Ancelotti hoje não vê ele dentro da seleção brasileira. Eu acho que ele está bem longe da Copa do Mundo, na cabeça do treinador italiano. E assim, nós da imprensa, o público, os torcedores, a gente só continua acreditando no Neymar na seleção brasileira por ser o Neymar, o último grande gênio do futebol brasileiro. Porque dentro de campo... Então você concorda com o Ancelotti? Tipo, pra você, nesse momento, não chamaria também? Eu acho que assim, Marina, de repente, pra você ter ele num banco de reservas, aí você tem que conversar com o Neymar, seria interessante. Eu falei. Porque você vai olhar no banco de reservas da seleção brasileira, aí tá lá o Richarlison. Richarlison pode resolver algum problema da seleção brasileira hoje? Pro Ancelotti, não. Sim. Não. Aí você olha lá, tem outro jogador, não sei, de repente tem o Gabriel Martinelli, que é um bom jogador, vem jogando bem no Arsenal. Mas se você olha, tem o Neymar ali, o próprio adversário já respeita mais a hora que ele vai entrar no campo, a hora que ele está aquecendo, a hora que sobe a placa, vai entrar o Neymar. Então assim, é preciso que haja uma conversa entre o Ancelotti, entre o Neymar, para ver se ele estaria disposto a isso, a de repente ficar num banco de reservas, não ser o titular absoluto do time, não ser o dono do time, e aí sim você fazer uma composição para que ele esteja no grupo. E essa dupla, Zé, o que você acha? Daria conta? Olha aí, essa dupla... Jogou pouco no Santos, né? É a primeira passagem do Gabigol no Santos. O Neymar, era o último jogo do Neymar no Santos. O Gabigol estreou.
Foi num jogo essa contra o dupla aí? Flamengo. Foi um Contra o 0 a 0, Flamengo. o Neymar acaba saindo, né? E o Gabigol entrou no decorrer dessa partida, jogaram 25 minutos juntos, única vez que jogaram juntos com a camisa do Santos. Mas é uma dupla que pode dar certo pela qualidade técnica que ambos têm, que a gente conhece. São jogadores que têm um passado irretocável aí, tecnicamente falando, com a bola no pé. Agora tem que ver se eles vão conseguir jogar juntos no estágio físico em que ambos estão hoje. É tudo Que uma... tem técnica, tem. Zé, é tudo uma questão de foco. É isso. É tudo uma questão de isso. foco. Se o atleta se conscientizar que precisa mudar, são dois grandes jogadores. São uma dupla de ataque aí que pode dar o que falar nos campeonatos. Pode dar o que falar. Você gostou da contratação do Gabigol? Eu gostei, até porque conhece bem o Neymar vai colocar uma pressão nele para pôr resultado, para dar resultado. E o Gabigol também é outro jogador, está em casa. O treinador conhece, sabe do que pode render. Eu creio que vai dar muito o que falar essa dupla aí. Aproveitando que a gente está falando de Gabigol aqui, gente, o técnico Tite foi apresentado oficialmente hoje lá no Cruzeiro e é claro que ele foi questionado ali sobre a saída do atacante. Afinal, ele foi emprestado, né, do Cruzeiro para o Peixe. Vamos ver. A gente olha para frente, né? Agora eu quero pensar nas possibilidades de utilização do Neiser, do Chico que está chegando, que eu desejo sucesso para ele no trabalho, que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível. Né? Eu quero focar no meu trabalho, eu quero focar naquilo que eu possa desenvolver na melhor condição, que ele seja feliz no local, então que eu tenha a felicidade de estar no Cruzeiro. Sabonetou, né? Não falou nada com nada. Pode dar o paninho lá, porque para passar um paninho ali, né? Passou um pano legal, tal. O Tite não é muito de entrar em polêmica, né? Raramente ele entra em polêmica. Mais uma vez escapou pela tangente. Agora, o Tite é um grande treinador. Eu gosto muito dele. Acho que é um excelente gestor de pessoas. E hoje a gente sabe que o treinador ele é muito mais do que um treinador. Ele hoje é principalmente um gestor de pessoas. O Tite faz muito bem esse trabalho. E acredito que lá no Cruzeiro ele tem tudo para dar certo. Tem grandes jogadores à disposição dele. E acho que ele vai fazer um Cruzeiro campeão. Bateu na trave ano passado. Acho que esse ano ele tem tudo para fazer um Cruzeiro campeão. Mas o Tite não precisava falar nada. Até porque quando os dirigentes do Cruzeiro pensaram no Tite, já sabiam que ou o Tite ou o Gabigol. Claro. Já sabiam disso. Então, quando contratou o Tite, já sabia que iriam emprestar ou vender o Gabigol. Então é lógico, o Tite não precisa nem falar mais nada, não precisa falar mais nada. A resposta dele foi o silêncio. Né? Ele já chegou para os dirigentes e falou, o negócio é assim, assim, assado, com ele no trabalho, vocês escolhem o que vocês querem. E optaram pelo Tite. Agora, conforme ele mencionou, que o Gabigol seja feliz e demonstre para o Tite que ele perdeu um grande atleta. O Gabigol, se você se recorda, lá quando ele foi apresentado no Cruzeiro, o Pedrinho, o dono da SAF lá do Cruzeiro, da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro, deu uma cutucada falando que não ia trazer o Tite, aí o Gabigol deu risada, falou isso mesmo. Né? Então a gente já sabia que isso, os dois não se bicam há muito tempo, por questões envolvendo seleção brasileira, o Gabigol acho que deveria ter sido mais aproveitado na seleção. A festa que teve, na festa, o Gabigol cantando lá. Então, se a gente trazer à memória tudo isso, é lógico que o Tite falou, o Tite não esqueceu não. E aproveitando, o Tite ainda falou sobre diversos assuntos, foi uma coletiva de mais de 40 minutos, mas ele comentou sobre a pausa que ele deu na carreira, porque vocês se lembram, né? Ele trabalhou até setembro de 2024, foi desligado do Flamengo, ele quase foi para o Corinthians em abril do ano passado, tinha um acordo verbal ali, mas acabou desistindo. Então vamos ver o que o Tite falou sobre essa pausa na carreira dele. O atleta de alto nível, o técnico de alto nível, ele tem exigências e cobranças muito altas. E por isso, em alguns momentos, essas situações mentais, elas acabam te pressionando muito. E eu coloquei uma semana, quase que foi de diversas equipes, eu devia estar orgulhoso de estar falando disso, mas me oportunizando, eu aguardando uma outra situação, aí não dormia um por causa de uma, aí não dormia na segunda por causa da outra, aí na terceira eu digo, tá, mas e aí? E ela não foi possível, justamente por essa pressão que eu me estabeleci. Eu digo, pô, calma, cara. Calma, tem uma vida muito linda, tem que agradecer ao Papai do Céu por tudo e ter paz. Encontrei a paz, o amor e o carinho. Tomara que eu possa agora desenvolver um meu trabalho legal.
Paulo, é importante falar sobre isso. Você como ex-jogador, como é que essa parte mental que o Tite comentou ali, né, dessa pressão, de fato, tem muita gente, muito torcedor que não entende isso, mas de fato é muito pesado, né? Sim, é muito pesado. Eu tive uma passagem como treinador, logo que eu encerrei a carreira, eu fui o primeiro treinador do Red Bull e nós estávamos ali em Vinhedo. E você montar uma equipe é completamente diferente, você não dorme, você quando jogador, você ainda tem o seu tempo livre, você tem o seu tempo de folga, o treinador não, o treinador é full time para aquilo. E o Tite, como mencionou, é um treinador de alto rendimento, tudo é dobrado, a pressão, a cobrança é muito grande e existe sim esse problema e eu espero que ele esteja bem para fazer um bom trabalho no Cruzeiro. O Muricy, nós vimos, o Muricy acabou parando pela saúde, por causa da sua saúde. O jogador só pensa nele, né? O treinador Sim. tem que pensar em todos. E ainda bem que todos os jogadores, comissão técnica, diretoria, tá torcedor, tudo. Eu acho que assim, ainda bem que hoje no 2025, 2026, 2024 também, a gente vem falando muito sobre esse tópico da saúde mental. Nós tivemos a Simone Biles, uma das principais atletas da história do mundo, que deu uma pausa na carreira, em meio a uma Olimpíada, uma competição grande para se tratar. Então a saúde mental é uma coisa muito séria, muito importante e que bom que a gente está comentando bastante sobre esse tópico nos últimos tempos, Marina. E poder entender um pouco, né? Tanto o jogador como o treinador, coisas que infelizmente a gente deixa muito de lado isso e começa a criticar. Ô Paulo, você estava falando ali, né, sobre o treinador, ele pensar no todo, é difícil e tal. Abel Ferreira voltou para o Brasil, ele estava lá em Portugal, voltou para cá, está de volta aos trabalhos no Verdão e com alguns dias de diferença ali, né, do elenco, mas voltou, deu um certo bochicho ali, tem gente que concordou com isso, outros que não tanto. Depois eu quero saber a sua opinião também, mas antes, vamos ouvir o que o Abel Ferreira falou sobre as frustrações de 2025, que foram várias, e como isso pode ser um combustível para essa temporada que só está começando para o Verdão. Olha só. E não podemos negar que o ano passado tivemos todos, os nossos torcedores, todo o nosso staff, todos os nossos jogadores, a dor e a frustração de quem não consegue alcançar títulos. Fomos vice em três competições. Fica bem evidente que o Palmeiras é uma equipa competitiva, uma equipa que chega, e como eu prometi há 5 anos atrás nesta mesa, não prometi títulos, prometi que iríamos lutar para vencer títulos, e é isso que nós vamos fazer este ano, como sempre fazemos, contando com a vossa ajuda, que as frustrações e as desilusões do ano passado que se transformem em energia, em caráter, em orgulho e alguma raiva também, para que no próximo ano, ou neste ano que agora começa, possamos dar essas alegrias que estamos em dívida não só com vocês, mas também por nós próprios, porque sabemos o quanto nos dedicamos dentro do clube. Tá aí, então, Abel Ferreira falando, uma frase que chama a atenção, né, que muito torcedor estava falando por aí, essa parte que ele fala, lidar com o ano passado e um pouco de raiva, ele até usa essas aspas, para ser um combustível, né, Paulo? A temporada 2025 para o torcedor e para eles ali foi muito frustrante. Vai ser um combustível para o Abel e para os seus comandados nesse ano, para tentar vencer algum título esse ano, voltar a vencer algum título? Bom, eu creio que sim, até porque o Abel hoje, juntamente com o Flamengo, são as duas equipes aí que tem um elenco aí que dispensa comentários. Nós vimos que o ano passado, nós estávamos falando sobre esse desgaste mental, tudo isso. Em certo momento, o ano passado, o Abel sofreu isso, quando ele desistiu do campeonato. Quando ele falou, agora não dá mais, perdemos mesmo e tal. Então, são coisas que precisa voltar renovado, com o mesmo pique, com a mesma mentalidade vencedora, não só o treinador, como todo o elenco. E eu creio que esse Palmeiras tem tudo para isso, porque tem jogadores, tem um técnico experiente, por detrás tem um staff e também uma diretoria que entende o treinador.
todos falam a mesma língua, então eu creio que o Palmeiras aí tem tudo para fazer uma grande temporada. O Abel, ele sabe lidar muito bem com as palavras, né? Jogar para a torcida, incendiar a torcida, ele sabe fazer isso muito bem, é um craque. É claro que a temporada passada foi muito ruim para o Palmeiras. O investimento que o Palmeiras fez era para ser campeão. Sim, ser vice-campeão para o Palmeiras não é uma coisa boa, não, pelo investimento que fez. E eu acho muito difícil o Palmeiras passar mais um ano sem conquistar um título. O Abel vai trabalhar muito esse mental desses jogadores, vai puxar muito nos treinos físicos, nos treinos táticos. Acho bem complicado o Palmeiras passar tendo como exemplo 2025. Claro. E você estava falando isso, né? Que vai puxar muito jogador e tal. Olha só uma curiosidade interessante. Sabe a parede do Palmeiras, uma frase do Abel Ferreira, todos somos um? Sim. Trocou, gente. Não é mais essa frase que está lá na academia de futebol. Agora a palavra que está lá é essa, ó. Recomeçar. E alguns títulos ali que o Palmeiras conquistou recentemente. Então, assim, já começa por aí. A gente sabe, como você disse, que o Abel é muito forte nas palavras e na teoria, nessa coisa de estar junto com o grupo ali, de mexer mesmo com o mental dos seus atletas. Isso daí já é um grande sinal de um recomeço, de fato. Claro, o Palmeiras sabe que essa temporada de 2026 é de fato um recomeço, essa escolha dessa palavra não foi por acaso e a própria movimentação inicial de mercado do Palmeiras já mostra isso, indo atrás do Marlon Freitas, que a gente comentava aqui ontem no programa, que é um jogador experiente, um jogador já rodado, vivido, uma movimentação diferente, vencedor no Botafogo, capitão do Botafogo, Libertadores brasileiro, é uma movimentação diferente no mercado que você mostra para o torcedor que você está indo atrás de gente que sabe ganhar, de gente que está acostumada a vencer, e não mais em apostas que lá na frente você vai vender. Então acho que o Palmeiras vem com uma mentalidade diferente, agressiva, e vai ser um ano que o Palmeiras muito dificilmente vai passar sem um título. Mas você sabe que muitas vezes o treinador fica na mesmice e isso acaba atrapalhando. Isso atrapalhou o Palmeiras no ano passado. Nós vamos ganhar, a gente acelera quando tiver que acelerar. Isso não aconteceu. Então precisa trazer coisas novas mesmo para esse ano aqui, que é esse tal de recomeçar. E precisa acelerar o mercado? Porque o Alex Miller estava nesses dias aí falando que precisava trazer mais gente. Você não precisa, não precisa. Não. O Palmeiras tem um bom elenco, não é um bom time, não, tem um bom elenco. Tá certo, então. Ó, antes da gente seguir aqui com o nosso programa, notícia quentinha, fresquinha. Neymar bidou, apareceu no boletim informativo diário da CBF, já está regularizado, portanto, nesse novo contrato dele até o final da temporada. Claro que precisa se recuperar fisicamente para poder jogar o Campeonato Paulista e tudo mais, mas em questão burocrática já está tudo certo. O Inter Miami, time do Messi, anunciou hoje a contratação por empréstimo do zagueiro Mikael, do Palmeiras, contratado no ano passado pelo Verdão, por aproximadamente aí 30 milhões de reais. O zagueiro chega por empréstimo até o final deste ano, quando o time da Flórida terá a opção de compra definitiva do jogador. Olá, amigos, tudo bem? Mikael aqui, passando para dizer que tá tudo certo já. Estou muito feliz, ansioso para conhecer meus companheiros e conhecer vocês. Vamos, Inter! Tá, e o Mikael, então, uma movimentação que a gente já estava mais por dentro, né, que iria acontecer. Bom para o time do Miami e também para o Palmeiras? Bom para o Mikael, é bom para o Mikael. Bom para todo mundo. Mikael vai jogar com o Messi, Mikael vai sair do Palmeiras, porque no Palmeiras não estava desempenhando um bom futebol, vai também recomeçar, porque não, a carreira dele lá nos Estados Unidos. Bom para todo mundo. Tá certo. Vamos chamar então novamente aqui o Marcelo Vasseggi, porque eu quero saber mais de São Paulo, porque ele prometeu o mercado da bola. Eu quero saber que mais que você separou pra gente, Vasseggi. Pois é, a política do São Paulo tem tomado conta do noticiário do clube, mas a diretoria tem se movimentado para reforçar o elenco para a nova temporada e o volante Alan do Flamengo está na mira do Tricolor. O Tricolor, que não tem um grande orçamento para investir em reforços, busca a contratação por empréstimo com opção de compra fixada, mas o Flamengo está um tanto quanto receoso em relação à possibilidade de não receber a compensação financeira desejada por esse empréstimo, porque sabe da grave crise financeira pela qual o São Paulo atravessa. Até por isso, o Flamengo tentou envolver Marcos Antônio nessa negociação, porque o Marcos Antônio é um jogador que interessa ao Flamengo, uma peça-chave do técnico Hernan Crespo, e o que eu apurei é que a diretoria do São Paulo fechou as portas para a possibilidade de perder Marcos Antônio, porque sabe da importância do jogador para o elenco do técnico Hernan Crespo. Mas é claro,
pela crise atravessada pelo São Paulo, se o Flamengo fizer uma boa proposta, uma proposta extremamente vantajosa do ponto de vista financeiro, aí sim a diretoria do São Paulo admite que pode ter negócio, mas pela circunstância atual, eu diria que a saída do Marcos Antônio do São Paulo para ir para o Flamengo, por enquanto, é um tanto quanto improvável. A grave crise financeira do São Paulo é tamanha que o Lucas Ramon, lateral do Mirassol, que tem um acordo com o São Paulo, um pré-contrato com o São Paulo, ainda não se apresentou ao clube porque o São Paulo não quer pagar uma compensação para o Mirassol liberá-lo antecipadamente. O Lucas Ramon tem contrato até abril com o Mirassol. A ideia do São Paulo era tê-lo já no início da temporada para participar da preparação, para conhecer melhor o esquema do técnico Hernan Crespo, mas por causa dessa dificuldade financeira, o São Paulo vai ter que esperar Lucas Ramon até abril. Portanto, a situação não é nada fácil, mas o São Paulo vem usando e abusando da criatividade para tentar se reforçar, visando a temporada de 2026, amigos. Obrigada, Vacégio, pelas informações. Agora sim, de campo, né? Uma coisa chama atenção, você não tem um dinheiro ali para antecipar a vinda desse jogador, não chama? O que acontece, Marino? O Bacégio acabou de dizer aí, o São Paulo está usando e abusando da criatividade, né? E tem que fazer isso mesmo, e o São Paulo está até indo além, ele quer contar com o poder da amizade, o poder do convencimento, o poder de tudo, para tentar contratar jogadores, porque não tem dinheiro. Então, assim, como é que você quer contratar, como é que você quer formar um time forte no futebol de hoje sem dinheiro? É muito complicado, ainda mais você convencer um gigante como o Flamengo, que tem muito dinheiro. Deixa eu pegar o Alan aí a gente conversa de uma melhor maneira, compõe aqui com o jogador. O Flamengo não quer isso. O Flamengo quer dinheiro para poder investir em outros jogadores para reforçar ainda mais o próprio elenco. Você faria... E até enfraquecer o time adversário. Claro. Você vai tirar o Marco Antônio, que hoje é um dos principais jogadores de São Paulo, para trazer o Alan, que estava na reserva. Era isso que eu ia perguntar. Vocês fariam isso? Eu Claro não faria. que não. Eu não faria. Loucura. E outra coisa, é aquilo que nós estávamos falando do Corinthians aqui. Você vai contratar um jogador do Paraguai para ser o reserva do Rafael e o garoto da base. Será que ele está lá há 5, 6 anos, não tem competência para jogar um campeonato paulista? E a garotada aí se classificando e mostrando que são capazes. Então eu acho que não tem dinheiro, usa o que tem. Usa o que tem, depois não cobram. Nós não temos dinheiro, nós vamos usar o que nós temos aqui, o torcedor fica até mais confortável, não vai pegar tanto no pé, agora ficar prometendo, fazendo coisas para inchar grupo, isso não é legal. Para mim, sabe o que eu faria? Colocaria o Marcos Antônio numa casinha, trancaria ele lá dentro, deixaria só quando vai jogar os jogos de São Paulo, põe para fora. Pelo amor de Deus, não deixa ele sair. Se não, se for para vender o Marcos Antônio por uma grana boa e aí pegar essa grana e contratar, beleza. Agora para trocar pro Alan não dá. Vamos falar de Hulk? Que vocês estão acompanhando junto com a gente aqui no Gazeta Esportiva essa semana, toda aquela situação. Ontem, Paulo Brax, a gente trouxe a fala dele, falando que eles querem, né? O Atlético Mineiro quer contar com o Hulk até quando ele quiser, na verdade, não era até o final desse ano, como a imprensa vinha falando, mas o Hulk se pronunciou. O Hulk foi até as redes sociais, colocou várias coisas nas redes sociais ali, inclusive falando que ele não pediu rescisão no contrato. Olha, aí estão alguns prints que a gente separou para vocês, dos stories, né, das redes sociais do Hulk. Então, pediu rescisão do contrato? Não pediu. Forçou a saída do Atlético? Não. É bem direto, né? Se sentiu desvalorizado esportivamente pelo Galo? Sim. Coloca que sim. Então, com muitas exclamações, né? Houve proposta comercial do clube? Sim, mas diferente daquilo que está sendo veiculado ali na mídia que a gente está tendo acesso. Enfim, ele coloca várias questões. Coloca também, houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. Então, o Atlético, segundo o Hulk, querendo que ele se aposentasse ao final desta temporada. Pedir titularidade? Jamais. Eu respeito o treinador e dou o meu melhor para ter o meu espaço. Vou honrar essa camisa e dar o meu máximo pelo clube e pela torcida, como sempre fiz. A gente lembra que o Hulk teve proposta do Fluminense, inclusive nos stories ele não cita o Fluminense, mas ele fala que recebeu uma proposta vantajosa de outro clube, mas optou por terminar o seu contrato no Atlético, que é até o final deste ano. Gente, que bafafá. Hulk fez uma auto-entrevista aí, né? Perguntou e respondeu.
Lembrando aí tempos de antigos dirigentes do Palmeiras, né? Se auto-entrevistou. Mas assim, ontem aqui no Gazeta Esportiva eu disse que eu, se fosse o Hulk, ficaria no Atlético Mineiro. Mas agora, vendo esses prints aí, toda essa história, com que clima que vai ficar o Hulk? Pensei a mesma coisa, Zé. Como é que ele vai entrar no vestiário? Por mais que seja o Hulk, um dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro, vai ser muito complicado para ele dar essa volta por cima internamente, na minha opinião. E outra coisa, né, Zé? É um jogador experiente, gente. Nós estamos falando do Neymar agora. Para que ir nas redes sociais e colocar tudo isso? Agora vai o diretor e fala que o Hulk é o melhor de todos os tempos e tudo mais. É muito amadorismo, desculpa, viu, gente? Vamos fechar o giro de repórteres por aqui com o Silvestre, que segue lá no Parque São Jorge. Teve despedida por aí no Timão, não teve, Silver? Do Fagner, Marina. Eu estava até dando uma olhada aqui porque chegou notícia nova, nada boa, nada animadora, mas vamos lá. O Fagner disse adeus ao Corinthians, se despediu, vai ficar mesmo no Cruzeiro, vai renovar com o Cruzeiro, ficando em definitivo na Raposa. Lamentou o desfecho da vida dele, de mais de uma década servindo o Corinthians com muitos títulos do jeito que foi, e disse o seguinte: o Corinthians vai economizar 8 milhões com isso aí, hein? Na minha cabeça, abre aspas, na minha cabeça nunca pensei que o ciclo fosse terminar assim, mas algumas pessoas quiseram e fizeram isso. Virando a página, Maicon não fica também no Corinthians, vai jogar no Atlético. Tinha proposta do Corinthians, tinha proposta do Atlético Mineiro. O Maicon, homem de confiança do Dorival, vai jogar no Galo. Corinthians de olho em Alisson, volante do São Paulo. Indicação do Dorival, que foi campeão com o Alisson da Copa do Brasil em 2023 pelo São Paulo. E contra a Ponte Preta, o Corinthians não terá o trio Gin. O Corinthians começa o ano sem o trio Gin. O Memphis Depay está realizando uma questão de musculação à parte, porque se lesionou muito ano passado. O cronograma individual para o Memphis, ainda não participou de treinos com bola, está fora desse primeiro jogo. O Yuri foi para a Itália resolver a questão da cidadania italiana. O Corinthians sabia, está sabendo, ainda não voltou para iniciar os treinamentos. E o Garro operou o punho esquerdo. Ele fraturou o punho esquerdo na final da Copa do Brasil no Maracanã contra o Vasco, passou por cirurgia, inicia a recuperação sexta-feira no CT Joaquim Grava. Trio Gin fora de combate no início de 2026. Marina, volto já no Jornal da Gazeta. Perfeito, Silver. Muito obrigada por essas últimas informações. Uma bomba de informações. Várias coisas de Corinthians novamente, como sempre. O Dorival já começa o ano com problemas. Então, gente, não dá nem para dar uma respiradinha. Essa saída do Maicon acho que vai ser bastante prejudicial. Era um jogador que o Dorival tinha como um dos pilares dessa equipe. Em relação ao Fagner, eu acho que o Corinthians poderia ter tratado de uma forma melhor, assim, um agradecimento mais bonito, mais interessante para o Fagner. Foi uma alfinetada ali o que ele... Ah, sim, com certeza foi. Eu acho que assim, ciclos se encerram, tá tudo certo. O Fagner foi pro Cruzeiro, seguiu a vida dele, mas eu acho que o Corinthians poderia ter feito uma homenagem mais bacana pro Fagner, que é um dos jogadores mais importantes da história recente do Corinthians. Como a maioria dos clubes fazem. Não lidou bem com isso aí o Corinthians, não. Há um menosprezo muito grande por jogadores que deixam um legado dentro do clube. Isso incomoda pessoas. É aquilo que até ele mesmo mencionou, né? Pessoas não quiseram que eu ficasse. Isso é muito triste. Mas o legado dele continua lá. Agora, o Maicon vai fazer falta, como o Zé mencionou, vai fazer falta. É um jogador que começou a ser capitão com o Dorival, até então não era um dos líderes desse time do Corinthians e infelizmente perde um grande jogador. Um beijo para todos vocês, até amanhã. Beijo, meninos. Fique agora com o Jornal da Gazeta.